Vamos começar, assim, mais essa live, né, que a gente hoje traz a convidada, a nossa Sofia Carridon. A Sofia, a deputada Sofia, ela é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. E muitos colegas não sabem que na Assembleia Legislativa nós temos várias comissões, né? Tem a Comissão de Educação, tem a Comissão de Direitos Humanos, né? Tem a Comissão de Constituição e Justiça, tem várias comissões das quais fazem parte os deputados, né? Eu não sei como que se dá essa escolha, mas nós temos a nossa representação, assim, que é mais diretamente ligada aos assuntos educacionais, é a Comissão de Educação na Assembleia Legislativa, a qual a deputada é a presidente, mas também nós temos outros deputados de outros partidos. Quantos membros mesmo, deputada, que fazem? São 12. 12. Então, 12 titulares. 12 titulares de diferentes partidos, né? Eu já estive em algumas oportunidades, em reuniões da comissão, na Assembleia, e nós temos como uma referência para nós, porque sempre estão intermediando, né, as nossas demandas, né, com o governo, com a justiça, né? Eu lembro muito bem, eu quero começar a nossa fala puxando um pouquinho pelo início do ano passado, onde houve a demissão dos contratados, a gente fez uma audiência pública, né, lá no... Nosso inverno, né? É o inverno do Rio Grande do Sul. Como diz o Pepe para mim, pode parar, tem que ter inverno. Eu digo, ai, Pepe, podia pular direto para a primavera. Isso, meia estação é muito bom. Podia ser do outono para a primavera, né? Isso. Cleusa, conseguiu? Tudo bom, Cleusa? Eu estou no celular e minha guria está vendo aí o que aconteceu, que a câmera não está funcionando. Câmera. Está funcionando sim, nós estamos te vendo. Só a carinha dela aqui agora. Eu estou no celular. E está picotando ainda. Está picotando? Mas aí o problema é na conexão mesmo, acho. Deus. Não está nítido. Oi, Marta, entrando aqui. Alô? Tá falhando quando tu fala, Cleusa. Tá falhando? Tô dentro da sala. Tu tá perto do Wi-Fi? Nossa! Um carro parece, né? Carro de corrida. É aqui em casa. Espera aí que eu vou pedir para fazer silêncio. Parece um carro de Fórmula 1. Acontece de tudo, bonito, de tudo. Tá cortando ainda, Felipe? Tá cortando? Acho que deu uma melhorada. Tô te ouvindo bem, pelo menos agora. Então tá, qualquer coisa também fala, porque daí quando a gente grava fica ruim, né? E a imagem tá boa? Tá boa, sim. Eu já botei a gravar, quando a Yara voltar já pode começar. Então tá. Vamos começar, assim, mais essa live, né, que a gente hoje traz a convidada, a nossa Sofia Carridon. A Sofia, a deputada Sofia, ela é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. E muitos colegas não sabem que na Assembleia Legislativa nós temos várias comissões, né? Tem a Comissão de Educação, tem a Comissão de Direitos Humanos, né? Tem a Comissão de Constituição e Justiça, tem várias comissões das quais fazem parte os deputados, né? Eu não sei como que se dá essa escolha, mas nós temos a nossa representação, assim, que é mais diretamente ligada aos assuntos educacionais, é a Comissão de Educação na Assembleia Legislativa, a qual
deputada é a presidente, mas também nós temos outros deputados de outros partidos. Quantos membros mesmo, deputada, que fazem? São 12. 12. Então, 12 dos diferentes titulares. 12 titulares de diferentes partidos, né? Eu já estive em algumas oportunidades, em reuniões da comissão, na Assembleia, e nós temos como uma referência para nós, porque sempre estão intermediando, né, as nossas demandas, né, com o governo, com a justiça, né? Eu lembro muito bem, eu quero começar a nossa fala puxando um pouquinho pelo início do ano passado, onde houve a demissão dos contratados, a gente fez uma audiência pública, né, lá no... Memorial. Não era o Memorial do Rio Grande do Sul. Memorial. Tá, no Memorial. Fizemos uma audiência pública onde também fizemos todo um movimento, né? Houve uma comissão daí da Comissão de Educação que foi conversar com o governo, encaminhou nossas demandas através de um processo, inclusive, para o Ministério Público. Eu gostaria que a Sofia rememorasse um pouco aquela questão e nos dissesse, então, como que está, assim, para nós conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a demissão dos deputados em licença saúde, qual é o retorno que nós tivemos até o presente momento. E antes de tu me responder isso, eu quero te apresentar aqui os nossos colegas aqui dessa conversa, que é a Yara, que é a diretora-geral do nosso núcleo, está no lugar do Pablo, que é o nosso diretor-geral, que está ele se licenciou para concorrer a cargo eletivo municipal. A Yara, nossa vice, está no lugar dele, e o Felipe, né, que é um companheiro que nos ajuda muito, ainda não é eleito, mas a gente quer trazer ele junto, né, para nos ajudar, que é diretor de uma importante escola aqui em Canoas, que é o André Leão Poente. Aliás, eu acho que é a mais antiga também da cidade, né, Felipe? Sim, então, das estaduais, sim. Isso, vou passar daí para a Yara fazer os cumprimentos, né, para a nossa convidada, e depois eu passo para ti, tá, Felipe, para ti também fazer os cumprimentos. Claro, combinado. Olá, então, tudo bem? Hoje o 20º Núcleo está aqui para conversar com a deputada Sofia Cavedon, né, e vamos tentar fazer alguns esclarecimentos, passar algumas informações. E vocês estão me ouvindo? Sim. É um ruim a gente falar ao vivo, assim, parece que não está ouvindo, né? Pode falar que estão... Então, aqui o 20º Núcleo está tentando ajudar os colegas, né, em todas as linhas, tentando colaborar com as ansiedades, e hoje a gente, então, vai conversar com a deputada Sofia para ver no que ela pode nos esclarecer mais, com a mediação da Cleusa e do Felipe, que estão por dentro dos assuntos da educação, né, com mais clareza, e eu estou aqui para ouvir, aprender e acompanhar no que eu puder ajudar, tá? Então, vou passando aí para o Felipe também fazer os cumprimentos. Seja bem-vinda, deputada. Obrigada. Uma ótima live para nós todos aqui. Obrigada. Obrigada, tá? Boa tarde, então, Sofia, né, acho que é a primeira vez que nós conversamos, assim, apesar de eu viver bastante na praça, lá quando a gente tem as manifestações, né, quero lhe apresentar também, porque eu também tenho uma Sofia aqui em casa, que está aqui do nosso ladinho, aqui, ó, comendo um chocolate, nos acompanhando, né. Sofia, dá um oi ali, ó. Oi, Sossô! Que linda! Dá um tchauzinho lá. Um pouquinho mais, não dá para ver ela. Que maravilhosa! Então, aqui também tem uma Sofia em casa que está aqui nos acompanhando. Pode ser que de vez em quando ela apareça aqui para dar o ar da graça um pouco. Mas então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença da Sofia aí. Dizer que a gente fica muito feliz em receber ela, né? Como a Cleusa disse, então, eu sou diretor da Escola André Leão Poente, que é a estadual mais antiga de Canoas, que tem 87 anos, né? Inclusive, eu queria aproveitar, caso eu esqueça depois de falar isso, pedir para a Sofia falar um pouquinho sobre a amostra que esse ano a comissão estava
planejando, né, para esse ano de 2021, que ia acontecer. Inclusive, a nossa escola está inscrita com um projeto de podcast aqui da escola, a gente se inscreveu, e no fim não aconteceu, né? Era para acontecer em fevereiro, março, abril, no máximo ali, né? Tinha sido adiada, e eu queria saber como é que ficou, se ela vai ficar para 2021, ou se existe algum plano dela acontecer de forma online, talvez, né? Então, depois que, de repente, mais para o final, se a gente puder abordar esse assunto também, mais uma vez, bem-vindo aí à nossa gravação, então. Obrigada, Felipe. Muito prazer. Prazer, Sofia. Sossô. Que linda. Então Cleusa. Se tu puder começar nos respondendo isso, se tu tens algum retorno a respeito daquela situação, né, para a gente começar a falar um pouquinho, né? Nós temos muitos assuntos, né? Nós vamos te virar do avesso, tantas perguntas que a gente tem. Mas, assim, a gente sabe que isso também é do interesse da nossa categoria, né? E que os colegas nos buscam, nos procuram, nos questionam. Como é que está aquela situação? Certo. Vamos começar com essas, então. Cumprimentando, então, vocês, queridos, Yara, Cleusa e Felipe, e todos os que nos acompanham. Dizer que o CEPERS, eu tenho muito orgulho da luta heróica que o CEPERS faz, heróica mesmo, pode às vezes não ser compreendido, sabemos que todas as instituições e todos que estão na luta como nós, vai ter quem concorde, quem não concorde, mas o CEPERS é um grande instrumento da luta por uma educação pública de qualidade, por respeito aos trabalhadores e trabalhadoras da educação, né? Então, o ano passado, nós fizemos muitas lutas junto com o CEPERS. Quando eu assumi a primeira vez o mandato de deputada, essa pergunta sobre, Cleusa, como é que decide? Isso é uma construção política, não é fácil conseguir, por exemplo, né? Primeira vez que eu me elegi deputada estadual, consegui estar na presidência da Comissão de Educação. Foi uma construção, assim, cirúrgica, porque a gente fez um acordo por 4 anos das grandes bancadas, o bom que o PT tem 8 deputados, né? E que ainda na Assembleia Legislativa se respeita a proporcionalidade, porque eu disse lá na Câmara Municipal de Porto Alegre, que eu fui vereadora 5 mandatos, o último mandato foi dado golpe, e mesmo o PT tendo 5 vereadores, o PSOL 3, a gente não conseguiu pegar nenhuma comissão, nenhuma representação, nem presidência, nem nada da casa, da Câmara de Porto Alegre. Essa legislatura ali tirou fora toda a esquerda e eles dominaram todos os espaços. Na Assembleia, a gente construiu um acordo que respeita a manifestação da sociedade. Então, os grandes partidos vão presidindo a Assembleia e aí roda, vamos dizer assim, faz a primeira pedida das comissões, depois todo mundo contemplou, segunda pedida, comissões, subcomissões. Então, a educação, eu consegui que ficasse na segunda pedida da bancada do PT, não consegui que ficasse na primeira. Até pela construção política. Por exemplo, quando a Comissão de Educação ficou, no mandato anterior, na mão da base do governo Sartori, ela simplesmente não teve reunião, praticamente. Ela não funcionou. Então, lá nas políticas públicas, vocês vão se lembrar que era por lá que puxava a Estela Farias, ela puxava o Jefferson, o Tarcísio, pela outra comissão que puxava os temas dos professores, dos trabalhadores em educação, quando conseguiam fazer o debate. Então, foi muito legal, porque a gente, na segunda pedida, o que aconteceu? Os partidos maiores que podiam ter pedido educação, como eles queriam garantir o orçamento lá, a finanças e a CCJ, porque ali eles controlam, né? A base do governo controla o que anda ou não. É assustador isso. Por exemplo, tem um projeto lá que está há 1 ano, que é dos espaços das escolas, físicos das escolas, que é para garantir em todas as reformas e novos prédios, sustentabilidade, como é que é, conforto térmico, tudo que uma escola deve ter, informática e tal. Então, o Frederico Antunes, então, por isso eu consegui a comissão. Mas para dizer uma coisa, que o líder do governo senta em cima do projeto, porque daí a segunda rodada eles ficaram com CCJ
e a finanças, para discutir o orçamento e tal. Então, essa comissão eu coloquei para funcionar a milhão, eu falo eu, porque a presidente dá o ritmo. Claro que o vice-presidente é o Issur Koch, do PP, ele é professor, ele é da base do governo, mas ele não impede nada de acontecer, né? E vota conosco muita coisa. Os demais deputados, nenhuma vez eles disseram, não, tu não vai fazer essa audiência pública. Então, nós fizemos, inclusive, o Observatório da Educação Estadual, porque a gente fez essa luta dos contratos temporários, foi uma luta heróica dos CEPERs, dos contratados, porque estavam sendo demitidos até por adoecer, uma loucura. E todos seriam demitidos no final do ano, 31 de dezembro de 2019, lembram? Aí a nossa comissão, com aquela audiência, com a emenda que nós fizemos, que nós pressionamos um semestre inteiro que nós queríamos concurso. E no Ministério Público, e o concurso é previsto na Constituição Brasileira para a Educação, na LDB, diz que é obrigado sempre o concurso. Aí o governo se obrigou a recuar no tema das demissões, porque aquela audiência pública foi constrangedora, quem foi para lá viu, né? Nós nos emocionamos com os colegas com depressão, colegas com câncer, com um lenço na cabeça, porque tinha perdido o cabelo, tinha sido demitido. Então, isso cessou no segundo semestre do ano passado. O governo mandou um projeto aumentando o número de contratados, porque não queria fazer concurso no ano passado, porque queria mexer na carreira, como mexeu, de maneira muito violenta, depois a gente pode falar sobre a carreira. E aí a gente conseguiu colocar como comissão uma emenda prorrogando os contratos. E aí o governo construiu conosco um acordo, porque ficou tão forte. E olhem só que bacana a inteligência do texto daquela emenda. Nós prorrogamos os contratos temporários até o final do ano letivo de 2020. Não é até 31 de dezembro. Nessa pergunta seria minha próxima. Então, eu lembro muito bem, acompanhei tudo isso e quero dizer também para a Sofia que eu estou no Comitê Estadual dos Contratados desde a sua organização, estou apoiando a luta dos contratados, e esta mobilização que ocorreu em todos os cantos desse Rio Grande do Sul, no chão da sala de aula, dentro da sala dos professores, é que fez com que modificasse essa situação. Nós temos acordo, o CEPERS é a nossa ferramenta de luta, nós sabemos que sem ela nós não vamos modificar a nossa situação, mas nós temos muitas críticas à atual direção, como a forma como ela tem conduzida, inclusive essa questão específica dos contratados, porque por mais que a gente tenha feito a luta por dentro do CEPERS, a gente não conseguiu avançar muito. Existem muitos equívocos, inclusive, nessa questão. E aí, eu lembro muito bem que quando nós estivemos lá e também pela atuação tua e da comissão, nós conseguimos, então, prorrogar os contratos até agora, o término deste ano letivo em curso. O que nos causa muita preocupação, e os colegas que nos acompanharam até então, hoje eles já começam a nos questionar, mas como assim vai terminar o nosso contrato? O governo tem, porque também acompanho pela mídia, que acordou com o governo federal para a vinda dos recursos, a não realização de concursos por mais 2 anos. Como que vai ficar a situação desses contratados? A preocupação que se tem hoje já em relação a esse ponto. E interromper, mas era a minha pergunta seguinte. Faça que era isso. Tá? Vai interrompendo, porque como eu tenho muitas coisas que dá para a gente compartilhar, é bom ir interrompendo. Então, realmente, primeiro que esse ano letivo será estendido. Segundo, que como ele será emendado no outro ano, mesmo tendo nós, de qualquer maneira, nós vamos ter que fazer uma formulação nova e uma emenda nova. Então, nós já estamos, mas nós deixamos para trabalhar isso nesse segundo semestre, no início do segundo semestre, porque nós não íamos fazer um ano antes, porque nem ia avançar, entende? Porque estava recém começando o ano letivo. Então, nós vamos trabalhar nisso.
Sobre a prorrogação, obviamente, nós não queremos nenhuma ruptura, inclusive toda a questão da recuperação, vocês viram que o Conselho Estadual já normatizou, dizendo que as escolas terão que fazer um planejamento já encadeados 2 anos, né? E as aprendiz não reprovar ninguém, em princípio todos vão avançar para o ano seguinte. A avaliação sumativa não deverá ser classificatória, né? É a resolução do Conselho. E assim também está o Conselho Nacional e assim também estão os conselhos, por exemplo, de Porto Alegre definindo isso. Então, para mim, é muito natural, mas não está dado. Nós vamos agora elaborar uma redação, vamos propor ao governo já para no segundo semestre já votar e tranquilizar para garantir esse encadeamento já com a justificativa pedagógica e também com a justificativa que o concurso ainda não andou. Sobre eu interrompendo de novo, não tenho dúvida do teu empenho e do empenho de todo o grupo da comissão nesse sentido, mas a gente também sabe, claro que é um assunto que eu também quero abordar contigo, mas a gente sabe que o governo, através da educação online hoje, nos preocupa muito essa questão e com o ingresso da iniciativa privada, através das fundações e da permanência do ensino remoto, dessas plataformas, como é que você está vendo dentro da Assembleia o movimento dos deputados, se vão aceitar a prorrogação desses contratos, como é que tu acha que o governo vai impor restrições, vai deixar passar a boiada como está passando, como é que vai ficar essa questão? Não, pode ter certeza, nós temos muita clareza que EAD é uma modalidade que substitui ensino presencial. Não é este ensino remoto agora emergencial, que trata-se de apoio pedagógico em atividades domiciliares. É assim, inclusive, que normatizou o Conselho Estadual. E o Conselho, ele está dizendo que na volta, essas atividades, elas terão que ser, Felipe, revalidadas, elas vão ter que ser reolhadas, porque uma parte, pelo menos 50% dos alunos, grosso modo, não está acompanhando, né? Não, uma parte no sistema híbrido, outra, ou seja, o ensino presencial não será substituído. Agora, a tecnologia, eu acho que ela não vai embora. Eu acho que, inclusive, nós temos que incorporá-la nas nossas reivindicações. O professor tem que ter computador, o professor tem que ter internet, estudantes têm que ter internet, porque essa é a tecnologia dos novos tempos. Sobre os contratos, nós já fizemos reunião neste ano, nós arrancamos uma reunião com o governo, né, com a SEDUC, e a SEDUC disse que o concurso tinha sido encaminhado para a CEPLAG, que é a Secretaria de Planejamento. Aí fomos atrás da CEPLAG, e a CEPLAG não quis marcar a reunião, mas mandou por escrito para nós que o concurso estava aprovado para 1.500 vagas. Por quê? Porque neste acordo com o governo federal, da pauta bomba, aquela da bomba no bolso dos servidores, né, que o Eduardo Leite vai a Brasília virtualmente, diz para o Bolsonaro sim para congelar os salários, né, vetar que os professores ficassem fora do congelamento do salário. Nós temos que repetir isso, porque o Leite passa por bonzinho. Porque agora ele, ano que vem, vai dizer, pois é, eu não posso, né, porque foi a lei do governo federal. Mas foi ele que foi pedir. E esse tema da restrição dos concursos, eu também, nós tivemos live com o Paim, nós acionamos nossos deputados federais, ficou apenas o seguinte, não pode fazer para novas vagas, mas cargos vagos, sim. Só que o governo vai fazer, se fizer, vai fazer para apenas 1.500. Nós temos 20 mil contratados, no mínimo. Nós temos 25 mil contratos temporários, vagas. Vocês se lembram que a SEDUC dizia, eu estou demitindo que eu preciso abrir, como é que ela chamava? Vínculo. Nos tratando como números, tratando os contratos temporários como números. Nós ficamos loucos com isso, aquela audiência pública. E aí foram criados no segundo semestre do ano passado, mais 5 mil vínculos. Então, hoje tem 25 mil vínculos de contratados temporários. Então, o governo
Com certeza a Assembleia vai renovar os atuais, porque não tem nem condições técnicas do governo demitir e readmitir. O ano letivo não vai parar, se parar, vai parar uns diazinhos, dar uma descansadinha lá em janeiro. E mais, mas nós queremos o concurso para os cargos vagos, que são 10%, 5% de todos os contratados temporários. E eu sou a favor, Cleusa, deixa eu só falar mais isso. Eu sou a favor da gente avançar nos direitos dos contratados temporários. Eu ontem ainda tive uma live de manhã com o Henrique Fontana, e eu já pedi para o Paim, eu estou falando com cada deputado federal nosso. Eu acho que contratado temporário, ele tem que ter no mínimo, fundo de garantia, sabe? No mínimo alguns direitos, porque eles estão trabalhando tanto tempo. E daí o Henrique Fontana abriu, está disposto a fazer uma reunião. Então, Cleusa, já te proponho uma reunião com uma representação dos contratos temporários, tá? Nós vamos fazer com ele, ele me propôs isso, para nós tentar avançar numa legislação federal, porque nós não vamos garantir aqui direitos dos contratados temporários, nós precisamos garantir federal para cá. Então, eu quero dizer que estou parceira dele. Primeiro, vamos renovar, isso é certo. Segundo, vamos continuar lutando por concurso, porque os contratados têm que ter o direito de ir tentando entrar. E porque nós queremos aumentar o número do cargo permanente. Porque professor virou trabalho intermitente, que é a reforma do Temer. Por favor, o que é o desrespeito? Uma pessoa não sabe se mês que vem vai ter 30, 20, 22, 24, 12 horas. Gente, como é que uma pessoa vive sem a previsibilidade do seu salário? Eu acho que isso é uma indigência que colocam para os professores e professoras. Eu sou absolutamente contra. E vocês sabem que o novo plano de carreira caiu fora às 10 horas e às 20, né? O regime de 20, de 30 e de 40. Agora é só hora-aula, depois dos 20 horas, só hora-aula. Então, nós temos muita luta para fazer. Eu queria, em relação a esse assunto ainda, só para passar a outra questão ainda, já que já começamos a falar sobre a questão do ensino à distância, eu queria te perguntar se essa economia que o governo e essa resistência da não efetivação, de não fazer concursos específicos para regularizar a situação dos contratados, se não se aventou para dizer que é ilógico que não seja para dividir a categoria, né, de colocar esses contratos precários, mas que não é lógico pelo fato de que os contratados, eles contribuem e eles se tornam mais onerosos, né, o custo de um contratado do que um nomeado para o Estado, sendo que se o contratado, ele desconta INSS, ele se aposenta pelo INSS. Então, por que não põe contribuir IP e aí dentro da ajuda na questão da estrutura do Estado, né? Isso é uma das questões. Outra questão que me preocupa muito, que eu ouvi uma notícia ontem, inclusive foi do deputado Jefferson, que o governador está pensando em lançar mão do fundo de pensão, do fundo de previdência dos servidores, que o Tarso criou, né, na época, em 2011, né, os servidores que... Existe um projeto tramitando na Assembleia com este teor, né, porque ele colocou, inclusive, eu recebi mensagem dele, porque a gente tem todos os contatos, né, uma vez que a gente sempre procura mobilizar quando tem votação, então eles nos mandam também material. Mas ele colocou isso, que existe, o governador quer usar o dinheiro da Previdência dos servidores para pagar contas agora, na época da pandemia, isso? Tem esse projeto? Sim, este projeto é o projeto 148 de 2020, ele é projeto em tramitação já. O projeto é um escândalo, ele entrou com um regime de urgência, o 62. Claro que os CEPERS e as entidades estaduais estão todas estudando já para ver se a gente consegue impedi-lo, inclusive juridicamente, mas o projeto é tão grave. Olha o que ele faz, porque em 2011 o Tarso criou o Fundo Prev,
Ou seja, todos os trabalhadores e trabalhadoras públicos do Estado, e já são 17 mil que entraram a partir de 2011, eles estão capitalizando. O dinheiro que eles descontam para a Previdência está virando um fundo. Este fundo de capitalização já tem 2,5 bilhões. Mas para que é esse fundo? Porque estes servidores, quando eles fecharem os seus 30 anos, ou seus 40, porque com a reforma do seu leite, que é a mesma do Bolsonaro, tu vai ter que ficar 40 anos para chegar na média rebaixada. Olha o escândalo. Escândalo, né? Média de todas as contribuições, né? Mas quando eles chegarem nos seus 40 anos, esse servidor se aposenta, todos que entraram a partir de 2011, pelo fundo Prev. Ou seja, ele sai do orçamento, ele sai do custo do Estado, ele vai receber pelo fundo Prev. Como nós temos em Porto Alegre o Previmpa. E isso é muito bom, porque isso, a longo prazo, vai equalizar, vai resolver o problema, finalmente, da Previdência no Rio Grande do Sul. Só que, como fez o Brito e como fez a Ieda, que os dois são criminosos e deviam ir para a cadeia, o Brito, ele fez as privatizações e criou o tal do Fundo Previdência. E consumiu lá na frente. Usou no Caixa Único, usou para... A Ieda, a mesma coisa. Acabou. O Tarso honrou, já tem 2,5, o Sartori não mexeu, porque ali, assim, é a contribuição patronal e do funcionário, vai tudo para aquele fundo. Olha a ousadia do Leite. O Leite quer trazer de volta os 17 mil para repartição simples. E hoje de manhã, na reunião com ele, que ele apresentou a reforma tributária, nós questionamos, o nosso líder, o Mainardi, questionou, e ele disse, não, eu vou trazer os servidores para o Caixa. É um escândalo, porque daí o que ele faz? Ele pega os 2,5 bilhões, ele usa para pagar o que ele quiser, não é por causa do Covid, não é, porque está vindo dinheiro federal. É para usar, é para usar, entra na conta corrente, entra no Caixa Único. E aí o dinheiro dos servidores também. O que os servidores colocam vai passar para o Caixa Único, deixa de ir para a capitalização, e o que o governo tem que pagar, ele não vai mais pagar, porque fica no caixa, girando. Então volta à situação anterior, e ele vai jogar um bolo de déficit para frente, para os próximos governantes e para o povo gaúcho, porque daí esses 17 mil, quando se aposentarem, vão se somar. Olhem a gravidade disso. Vocês viram o que eles fizeram agora na reforma da Previdência aqui no Estado, né? Eles estabeleceram desconto para professor aposentado que ganha R$2.000. E sob a alegação de que a nossa Previdência estava deficitária. E agora imagina pegando 17 mil e jogando na nossa Previdência, como é que vai ficar ainda? Pronto. Então, Cleusa matou a charada. Cleusa, vai para o cálculo atuarial e vão cobrar mais ainda dos aposentados atual, porque aí eles dizem, olha o cálculo atuarial. Nós temos que criar uma guerra, gente, uma guerra. Este projeto 148 não pode passar, não pode prosperar, porque assim, isso é um crime contra o Estado. Não é contra os servidores, é contra o povo gaúcho. Povo gaúcho e, por consequência, os servidores. E o que é mais incrível, e eu queria deixar aqui registrado, é que eu soube disso, né, numa mensagem ontem, e eu não li uma palavra sequer na mídia, porque a mídia está escondendo, né? E os colegas que se atentem para isso, porque a gente tem que ficar observando todos os movimentos, porque daqui a pouco, como tu diz, está tramitando, vai a votação e a gente não se mobiliza. Isso é muito grave. Então, esse é um dos pontos, e é uma bomba, né? Estão fazendo isso e fazem isso no momento onde a gente não pode se mobilizar, porque a gente não pode sair da rua por causa da pandemia e tudo, né? Estão se aproveitando desse momento para fazerem isso, né? Essa é a boiada do Leite, gente. Sabia que ele poupa com isso por ano 286 milhões que hoje ele põe no Fundo Prev? Que é a parte dele. O que ele vai fazer? Ele não vai botar, fica na conta corrente.
Então, Exato. é a mesma coisa que fizeram com a gente lá, antes das reformas da Previdência, que foram até criticadas bastante do Lula lá em 2003. O modelo era outro, não se poupava, né? Tu entrava, o governo usava o dinheiro que o servidor, que era um percentual pequeno, descontava, ficava, o governo usava, o governo não provia, e daí depois tu fica pagando a conta. E tu fica agora, e eles continuam dizendo, continuam fazendo, tirando direito de aposentadoria, tiraram tudo. Tu não leva Mas nada temporário. Eu sei que agora, na época do Sartori, nós estávamos na Assembleia, onde também se aprovou a venda do capital do IP Previdência, que é capital dos trabalhadores que pouparam e que o IP Previdência comprou, aí dizer que a nossa Previdência está deficitária, né? Só se a gente for louco, né? E outra coisa, isso que tu vem nos relatar aqui também, só comprova que a gente estava certo lá atrás, porque nós éramos contra o fundo de previdência, porque nós dizíamos que se chegasse alguém gestor, como já aconteceu em vários municípios e vários fundos de previdência, se mal aplicado no mercado, sumia o dinheiro, algum mal político com má índole fosse fazer o que agora, por exemplo, o Leite está fazendo, né, vai deixar os servidores na miséria. E é isso, se não tiver dinheiro para pagar a nossa previdência, como é que vai ser, né? Então, então, sabendo com nossos colegas que estão nos assistindo, que nós temos muita luta pela frente, temos que nos organizar e temos que ficar junto para fazer esse enfrentamento. Deixa eu fazer uma observação nisso. Tudo bem, eu respeito a divergência que vocês tiveram à época e continua tendo, mas eu acompanhei em Porto Alegre, eu sou municipária de Porto Alegre, e em 2003 nós criamos o Previmpa, nós criamos antes, 2003, que é o nosso Instituto de Previdência, e ele tem a participação muito forte dos funcionários, então ele está com uma capitalização de 4 bi, e ele vai garantir o futuro de todos nós, ele está garantindo, porque, veja, é mais seguro se o funcionário, se a gente vigiar, tu guardar o dinheiro, porque o dinheiro ir para o caixa único, ele vai girando. Aí vem um governo desses e... Agora que está feito, não tem o que mudar. Exatamente. A mesma coisa de Canoas. Canoas, eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas o prefeito de Canoas, que é da base do governo Leite, também fez uso do Canoas Prev, agora na época da pandemia. Passou por unanimidade na Câmara, esse projeto. Então, não, mas deve ter passado, Cleusa, se foi por unanimidade, com amarradas parcelas de devolução. Deve ter sido um empréstimo. Parece que o do Leite não é empréstimo. Parece que a próxima gestão tem que começar a devolver. Mas, assim, está usando do Fundo de Previdência dos Servidores. Agora, sim, não deveria. A moda está pegou Canoas. Agora, provavelmente, Porto Alegre, se preparem, porque vem também por aí, porque o Marquesan é assim com o nosso governador. Mas não vamos entrar nessa questão, eu acho que nós temos que falar um pouquinho sobre a questão agora, o próximo, que é a pandemia, né, que também está gerando todo esse movimento aqui que a gente acabou de falar, mas a questão das nossas aulas EAD, e que também está sendo motivo das nossas lives, e que tem causado muita polêmica, muitos colegas estão denunciando, né, que aquele bem público, que é a educação previsto na Constituição, que deve ser dado acesso a todos, não está sendo efetivado, que muitos alunos não têm acesso à internet. Nós tivemos agora, na segunda-feira passada, nós fizemos uma live com representante de todos os municípios que compõem a nossa regional, e por unanimidade, todos disseram que é a forma como está colocado,
Os alunos não têm internet, os professores não têm internet, não têm equipamento. Às vezes, uma família, como relatou o colega lá de Triunfo, uma família de 5 pessoas tem um aparelho simples, né? E o pai tem 4 filhos que estudam. Ele diz, eu chego em casa à noite e eu tenho que escolher qual dos filhos que vai acessar um plano que às vezes é de R$20, onde só tem direito ao WhatsApp e ao Facebook. E aí o governo quer obrigar a usar uma plataforma pesada e não tem internet para tudo isso. Né? Pessoas que todos perderam o emprego da família, onde tem um adolescente que arrumou lá um serviço lá de ajudante no supermercado e está desistindo, né, pela sobrecarga de trabalho que também tem. Então, tem N problemas aí. Mas a questão que eu quero te perguntar é a seguinte, começando de tantas coisas que tem, é a questão da questão da internet, que a gente sabe que a Assembleia Legislativa houve uma sobra de caixa, que devolveu para o governo do Estado, e o governo alardeou por aí, que fez um acordo com os deputados, que esse valor seria usado para a compra da internet. Aí houve, inclusive, denúncias, foi um colega nosso, inclusive, do MLS, que fez a denúncia, que o governo estava fechando um acordo com a Oi, mas que a Oi, um dos maiores acionistas da Oi, era da família Gereissati, que era o maior financiador da campanha do Eduardo Leite, uma das pessoas físicas que mais doou para a campanha dele. Então, aí ficou está tudo em stand-by, não tem nada assim, as pessoas nos questionam aonde está a internet, como é que vai ser, se vai ter ou não vai ter internet. Inclusive, nós tivemos vários relatos, isso também nessa live da semana passada. O que tu tem para contar para nós em relação a esse assunto aí? Então, sobre isso, depois eu gostaria até de ouvir o Felipe, que é diretor de escola, já tão jovem ser diretor, me contar um pouco, porque é bem importante eu ter uma ideia mais bem concreta da tua escola, quantos alunos, qual é assim, o feedback que vocês têm, viu, Felipe? 2 coisas. Sobre esse valor da Assembleia, a gente questionou bastante, eu formalizei ao Tribunal de Contas que acompanhe. Primeiro, questionei o governo do Estado. Qual é o contrato que vai ser feito com as operadoras? Quais operadoras, aonde, para quais alunos, qual é o método? Nada de resposta. Aí foi para o Tribunal de Contas, Ministério Público, está todo mundo acionado porque nós queremos saber, tá? Porque eu não tenho, inclusive agora, desse tempo, vou ver com o presidente Polo se por acaso nós já passamos algum valor. Porque não é assim para a Assembleia passar valor direto para não pode, né? Nós não somos executivo, então tem que devolver para o executivo, para o próprio governador, e o governador daí usa do dinheiro. Então nós não somos executivo, nós não podemos executar dinheiro, sair por aí comprando coisa, né? Só para as coisas previstas legalmente pela Assembleia. Mas a minha preocupação foi enorme, eu digo 4 milhões e pouco para essas operadoras, que nem para quem paga conta de internet elas oferecem serviço decente. Imagina, né? Então, nós estamos de olho e está embatucado esse negócio. Veja, a UERGS apresentou para a Assembleia, eu gosto de contar, porque apresentou para nós, da Comissão de Educação, um projeto que é o UERGS Digital, a Universidade Estadual. A Universidade Estadual ficou durante março e abril só capacitando os professores, universidade, para trabalhar no Moodle, que é o sistema deles. Depois, em maio, abriu para os alunos fazerem um curso, e, enquanto isso, fez uma pesquisa e descobriu que 1.000 alunos da UERGS, ensino superior, não tinham acesso à internet. Imagina a educação básica. E aí, a UERGS apresentou para a Assembleia, se a Assembleia, já que ia oferecer dinheiro para as operadoras, financiava o UERGS Digital. A Assembleia disse que sim, R$650 mil. Até agora, a UERGS estava fazendo o plano de necessidades, elaborando. A UERGS está, vamos dizer assim, preparando a forma burocrática dessas empresas liberarem para os estudantes com nome, com CPF. Tu imagina no estado do Rio Grande do Sul, que a gente não sabe quantos alunos, quais alunos, aonde, nananã.
Tem pesquisa nenhuma. Cá para nós. Aí tu vai fazer o quê? Então, o ideal era liberar a internet geral. Nesse período da pandemia, era isso que nós queríamos. Geral, para professor e para aluno, para a sociedade. É isso que os governos, o governo federal devia ter feito, em grande parceria com as empresas. Então, está embatucado por enquanto, porque nós também estamos de olho. Porque nós não vamos pagar uma coisa que eles não vão entregar, né? E, ao mesmo tempo, aquilo que eu já disse, os conselhos de educação, eles vão dizer o que vai validar. Porque nós não vamos punir alunos porque eles não tiveram acesso. Nós não vamos prejudicar aluno. Nós temos que recuperar. Em Porto Alegre, ele criou um mecanismo que é o plano de recuperação educacional, que vai ser ofertado durante o restante desse ano e todo o ano que vem. Todo ano que vem. Para recuperar os conceitos, os principais conceitos do ano de 2000. Não é toda a lista de conteúdos, é os principais conceitos, né? Então, é isso. E mais, para finalizar essa fala, na segunda-feira, dia 20, já quero convidar vocês, nós vamos fazer um webinário. Foi a proposta que eu fiz para a comissão. Vai ser às 14 horas agora, na segunda, onde o Estado, a UERGS, Porto Alegre, a gente convidou estes, mais a URGS, vão apresentar essas plataformas e os professores vão levantar os questionamentos. Então, é um seminário para a gente conversar sobre isso. Porque eu acho que a gente não tem que ter medo, a gente não pode concordar que ele compre. E a gente vira aplicador de conteúdos que nem o do Huck, né? Porque do Luciano Huck, nós vamos aplicar qualquer conteúdo para lá. Os nossos professores são autores da sua prática, né, pedagógica, são especialistas. Então, mas nós queremos conhecer as plataformas e nós queremos que vocês falem. Então, eu vou mandar, Cleusa, para vocês, para o núcleo, para todos os núcleos do CEPERS, os links para vocês acompanharem na segunda de tarde, questionarem, né? Nós chamamos os governos para estar presente, a UERGS e todo mundo. Então, e aí queria ouvir um pouco o Felipe, se ele puder fazer uma síntese. Inclusive, esse assunto aí, a gente tem a Academia Gaúcha, né? E mesmo o próprio governo, ele teria condições de nós mesmos fazer essa plataforma. E os colegas, as escolas estavam trabalhando, e o próprio parecer o Conselho Nacional de Educação disciplina no parecer número 5, que não é apenas uma plataforma. Que, aliás, eu já disse na semana passada, e eu quero que a Sofia, enquanto nossa presidente da comissão, reitere aqui com os nossos colegas, se eu estou errado, me corrija, mas o Conselho Nacional de Educação não diz que tem que ser uma plataforma. Claro que ele não. Diz que ele dá, inclusive, elenca uma enormidade de recursos que pode ser usado para resgatar ou manter o vínculo educacional nesse período da pandemia. Né? E ele reitera no documento de que a escola, a autonomia da escola pública, e ele diz do sistema, mas a escola pública vem em primeiro lugar. Mas eu vou passar para o Felipe também, porque senão fico só eu falando aqui. Fala aí, Felipe. Tu estava falando e eu te interrompi. Sim, respondendo então a pergunta da Sofia ali, né? O que acontece? Nas escolas até agora, só o que chegou para a gente basicamente foi burocracia, né? Relatório disso, relatório daquilo, querendo saber os alunos que tiveram acesso e os alunos que não tiveram, né? O que o governo fez de prático até agora? A única coisa que deu alguma ajuda foi as cestas básicas, que foram fornecidas para as famílias, mas não foram todas. Foram as famílias que têm Bolsa Família, uma vez só até agora, né? Das famílias que têm Bolsa Família, e caso sobrasse, a gente podia repassar para outras que tivessem com dificuldade, né? Mas, por enquanto, foi só isso, né? E até seria legal questionar, e talvez se a Sofia tiver alguma informação depois de falar sobre isso, é o que está sendo feito da verba da merenda, que está parada, né? Por que não está sendo usada para adquirir mais cestas básicas, né? Uma das perguntas era essa que eu ia fazer para a Sofia, se tem algum movimento em relação a isso. Inclusive, eu vi uma postagem dela que ela colocou, que tinha feito uma audiência com o governo. Então, o governo então fez e também além disso, o governo fez esse convênio com o Google, montou então essas estruturas do Google Sala de Aula, né? Mas isso, na verdade, para a minha escola em específico, está mais atrapalhando do que
porque nós, como somos uma escola de centro, né, no começo da pandemia os alunos ainda tinham bastante acesso à internet, agora está diminuindo cada vez mais, porque as famílias estão ficando sem renda, né? A gente já tinha montado essa estrutura no Google Sala de Aula, porque isso era fácil de fazer pela própria escola, a gente já tinha feito. Aí, o que o governo fez? Criou uma outra estrutura e está nos obrigando a utilizar essa estrutura, né? E isso está causando só mais problema, né? Porque daí a gente tem que colocar os alunos para dentro dessa plataforma, sendo que já Está caindo tua internet, Felipe. Não, tá caindo. Felipe, falhou essa fala. Oscilando. Qual foi a última palavra que eu falei? Que ele está obrigando... será os alunos inserir os alunos na plataforma, é só um problema. Tá. Estão me ouvindo bem agora? Posso continuar? Sim. Sim, tá. Daí, então, nos causou mais problemas, porque a gente tem que inserir esses alunos nessa nova plataforma, né? Alguns não conseguem mesmo, com todos os tutoriais e tudo. Tem essa questão que a Cleusa falou, que às vezes o pai tem que chegar em casa e escolher para qual filho vai emprestar o celular, porque só tem 1 ou 2, e às vezes é uma família com 4 ou 5, né? Então, na verdade, isso só mais atrapalhou, né? Essa questão também que nos preocupa bastante, a gente até discutiu nas que hoje em dia o que mais tem valor econômico e cada vez mais está falhando de novo, não? Falhou um pouquinho. Um pouquinho. O que mais tem valor econômico, repetindo então. Hoje em dia a gente sabe que o que cada vez mais tem o que vai ser feito nos dados, né? Porque tudo que a gente sobe na plataforma do Google ali, o governo do estado tem acesso, né? Vai tudo para a Secretaria de Educação e a gente gostaria de saber o que vai ser feito dos dados de professores e alunos, se esses dados vão ser mantidos confidenciais ou se vão ser repassados para o Google de alguma forma, né? Então, eu particularmente me preocupo muito com os meus dados e não quero que eles sejam usados de forma econômica para negociar grandes corporações, né? Então, tem todas essas questões, assim, né? Isso da internet não ter chegado ainda para os alunos que não têm... Falhou. Voltando. Ai, desculpe, eu volto. Qual foi a última palavra? Depois eu corto isso, não tem problema. Depois, quem sabe, tu retoma, ela pode responder essas duas perguntas, porque eu também ia perguntar sobre isso, sobre a questão da merenda e sobre os dados dos alunos e professores, que a gente também tem recebido muita essa preocupação de como que vai ser, porque a gente também tem colegas que acompanham e sabe que há muitas denúncias, inclusive a nível mundial, por parte que essas plataformas, a função delas é captar os dados das pessoas para outros fins. Então, o que tu tem em relação a isso? O que vocês estão pensando em relação a isso? Sobre alimentação, e já também quero falar da mostra pedagógica, nós, a partir do momento que nós começamos a pressionar no início da pandemia, lembram que o governo ainda deixou as equipes diretivas nas escolas? Nós levamos 1 semana ou 2, e os funcionários da alimentação, porque iam seguir fazendo alimentação, nós dissemos, olha, a pandemia, nós não podemos ser espalhadores do vírus, e olhem que pé que nós estamos em pleno julho, gente. Como a gente estava certo, que agora teve que fechar de novo muitas cidades, né? Nós aqui em Porto Alegre, por exemplo. Então, e nós temos professores e temos funcionários e temos direções contaminadas. A diretora, inclusive, do Protásio Alves, aqui do colégio. Bom, aí conseguimos... Inclusive, nesse ponto, nós temos aqui a determinação da SEDUC de fazer plantões. A gente sabe que houve uma reunião lá e que o governo disse que só em casos de extrema necessidade, mas nós temos direções obrigando os nossos colegas, funcionários, professores. Infelizmente, nós temos pessoas que têm bom senso, mas outras estão fazendo esta tipo uma chantagem emocional e obrigando os colegas mesmo a se expor ao risco, né? Mesmo com as condições que a gente tem. Então, se tu puder olhar por isso, para nos ajudar, alguma coisa que vocês puderem fazer sobre isso, de repente no Ministério Público, né, uma determinação que não seja só do governo, porque a SEDUC, o Faisal falou lá já que é só
em extrema necessidade, não tem necessidade, mas mesmo assim tem pessoas que ainda insistem, né? Impressionante, né? É impressionante. Consegue ser mais realista que o rei, né? Eu acho que não é o caso do Felipe, porque nós já mandamos até para o MP, há 2 semanas atrás, Felipe, quando ia fechar de novo tudo, nós pedimos ao governo, suspenda imediatamente todos os plantões, pedimos como comissão, e quando eu falo isso, eu consigo as assinaturas de pelo menos 8 deputados, que são os mais frequentes dos 12. Então, são de vários partidos, do MDB, do PP, do PT, e eles assinam os ofícios, a gente elabora e tal. Então, o governo até veio com esse discurso, só porque em função da gente pressionar, a gente mandou para o Ministério Público, então nós temos que pressionar agora os diretores, não é possível, né? Não pode fazer plantão enquanto nós estiver em bandeira vermelha, enquanto nós estiver com a curva ascendente. Por quê? Porque todos que podem devem ficar em casa. Vem me dizer que é serviço essencial entregar folhinha para aluno. Não é, né, gente? Ou receber trabalho de aluno. Então, é só o essencial que tem que trabalhar. O que é o essencial? É alimentar as pessoas, é a saúde, é a segurança. A farmácia, né? Que é o remédio, são as coisas para a vida. Bom, então isso também a gente tem que se ajudar, né? Sobre a questão da alimentação, nós estamos agora na pressão incrível. Depois que o governo fez a entrega desses ranchos, o governo, aí fizemos uma audiência pública de novo por causa da compra de alimentação, da agricultura familiar, que o governo tem que comprar pelo menos 30%, e tem dinheiro. Então, o governo está 1 mês montando um esquema de como é que vai comprar da agricultura familiar para vocês distribuírem, Felipe. E eu agora vou voltar à carga, porque não tem jeito, perdidos na burocracia, né? Então, já era para o governo estar entregando. Porto Alegre é uma vergonha, por exemplo, entregou só para as escolas infantis, nem para a rede conveniada, que são 200, nem para o ensino fundamental. O Ministério Público está acionando já uns 7 vezes, nós acionamos, não sei, só falta prender o prefeito. E o governador a mesma coisa. Eu fico besta, porque esses órgãos do Ministério Público tinham que ser mais duros, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê a premência nesse tema da exposição dos dados, Felipe, Cleusa e Yara. Nós também já advertimos por escrito, teve colégios que já pediram por escrito para o governo qual a segurança, como o Colégio Godoy, se não tiver segurança nós não vamos socializar, mas a gente não tem ainda nada concreto, mas são todos preventivos. Se por acaso alguém explorar esses dados, fazendo uma pesquisa, fazendo isso, fazendo aquilo, nós já vamos estar com isso, vamos dizer assim, calçado para processar o governo e responder criminalmente. Ele não pode, ele é responsável pelos dados de vocês todos e todas. A amostra pedagógica, nós esperamos esse período, viu, Felipe? Agora a gente já distribuiu para a assessoria da nossa comissão. Cada assessor de deputados diferentes já está fazendo análise e nós vamos fazer uma publicação, vai sair um livro, não vamos deixar de fazer. Eu nem sabia que a tua escola estava, que bacana. Vamos publicar, estamos esperando um pouquinho mais ali, porque senão a gente faz só sem poder socializar, né? E nós com tantas lutas. Mas esse ano ainda sai a publicação e sai a exposição de alguma maneira ainda até o final do ano. Nós vamos fazer, não está perdido, são, agora eu não lembro quantos, mas muito bacanas, porque a gente quer evidenciar a qualidade do ensino, a gente tem que mostrar. Agora, com o Enem, por exemplo, eu quero aproveitar aqui a live do 20º Núcleo para dizer parabéns, nossos professores e funcionários, né? E alunos, nós somos a melhor rede na redação e na múltipla escolha. Só que vejam quanto cruel que é isso. Esse aqui é o Observatório da Educação, que vai sair em agosto, o número 2. Vocês sabem porque vocês receberam todos, nós fizemos 10 mil, nós fizemos 5 mil, mais 5 mil. Nós mostramos o desinvestimento em educação, nós mostramos o quanto vocês perderam de salário, que agora vai a mais de 35% por causa dos salários congelados, parcelados. Nós continuamos brigando no Tribunal de Contas para receber de volta os dias parados. Vocês sabem que está em análise no Tribunal de Contas.
Nós continuamos, mas olha só o que acontece no ensino médio. Essa aqui, ó, em verde é a média nacional. Nós estamos no nosso resultado do IDEB muito baixo. E por que nós estamos baixo, longe da média, e ainda tivemos uma redução em 2015, 2017, que é de 2 em 2 anos, né? Esse ano nós vamos apresentar o resultado do IDEB, medido ano passado, 19. Porque o IDEB baixa a nota quando a reprovação e a evasão escolar são muito altas. Então, a rede estadual tem uma evasão altíssima e uma reprovação no ensino médio alta também. São 9%, quase 10% dos alunos evadem e 27% de reprovação. O que acontece? Nossa média está lá embaixo, por causa da alta reprovação e evasão. E no Enem, como são os alunos que são frequentes, os que estão frequentes estão indo muito bem. Então, essa é uma face muito dura, muito triste. Por um lado, mostra que quando a gente consegue ensinar e quando eles aprendem, eles estão indo muito bem. Então, tem capacidade técnica, sim, dos nossos profissionais. Sim, os nossos alunos são inteligentes. Apesar do ano passado faltar professor o ano inteiro, fechar bibliotecas, não ter internet, não ter investimento, não ter greve, ter tudo. Tudo que o governo conseguiu fazer contra a educação, fez o ano passado. Você sabe muito bem. E mesmo assim, os nossos alunos que sobreviveram estão ponteando. A nossa rede estadual é a melhor do país. Só que, gente, nós temos 300 mil jovens fora de escola, que estão evadidos, que se não tiver busca ativa do Estado, nós perdemos para o Fundeb. Vocês não têm ideia, a gente deixa quase 2 bilhões no Fundeb. O Estado do Rio Grande do Sul, dos seus impostos, manda para os municípios, porque está reduzindo o número de alunos de matrículas, e o ano passado o governo tirou da matrícula, vocês sabem, porque nós lutamos, tirou, simplesmente, a remoto, inclusive, tirou os alunos. Então vai piorar ainda mais. Nós vamos perder mais dinheiro. Tudo bem que é um dinheiro que vai para o município, que vai ser usado na rede pública, só que a rede estadual, vocês não acreditam, mas o Estado deve investir no máximo 18%. Por causa disso, no máximo 18% da sua receita líquida e de imposto e transparência é investido na rede estadual. E é o que explica a miséria do salário. E o dinheiro do Fundeb, que é depositado mensalmente, vai para o Caixa Único e é pago qualquer coisa menos, e aí a gente continua recebendo parcelado, sem sequer reajuste. Na escola não tem o básico, não é? Mas precisamos fazer muita luta, né, e nos conscientizar de que precisamos nos mexer e da importância de ter pessoas que nem tu, Sofia, que nos ajudem, né, que nem a Luciana, pessoas que nos ajudem lá na Assembleia. Com certeza, a Luciana é grande parceira na Comissão de Educação, pauta muitas questões, toma iniciativa, 10. Então... Até, Cleusa, me ouvem bem? Queria chamar a atenção também para quem quiser acompanhar o trabalho da Sofia, muitas questões que ela levantou aqui, que todas as semanas tem reuniões ao vivo da Comissão de Educação no YouTube da Assembleia Legislativa, ou até no site, ou até na TV da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, né? Então, quem quiser acompanhar, pode... sempre acontece. Eu até estava... As 3 últimas eu assisti ali, porque eu me inscrevi lá e recebo as notificações, né? Então, quem quiser saber como funciona uma comissão de educação, entra lá no YouTube, digita lá a TV ALRS, né, que é a TV Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e procura ali na pesquisa com Comissão de Educação, que vocês vão acompanhar lá como é que funciona uma discussão, as pautas que são discutidas, como é que funciona. Já falhou de novo. Lá já falhou. Está falhando a sua pergunta. Não, muito bom, Felipe. Olha só, se tu assistisse, tu viu que eu consegui ficar relatora do homeschooling, né? E não foi fácil. Foi a sorte me ajudou e a articulação que nós fizemos. Eu combinei com a Luciana, porque é o seguinte, o homeschooling é um projeto para liberar para as famílias decidirem dar aula em casa para os seus alunos. É incrível. Agora, incrível. Né?
acontecendo isso, mas a gente sabe que a educação é muito além. Existe o conteúdo formal e o informal precisa do humano, né? Então, a gente sabe que tem casos e casos, né? Eu sou professor de educação especial, tem casos que um aluno não tem como ir para a escola porque tem uma síndrome que não pode, que a imunidade fica muito baixa, que de fato vai ter que fazer em casa, mas, no geral, a pessoa que não tem nenhum tipo de comorbidade tem que ir para a escola para interagir com os demais. Inclusive, eu coloco, né, que tem coisas que se aprende na interação com o outro que não se aprende em casa. E agora os pais também estão se dando conta disso, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem aí, Felipe, que tu consegue visualizar de live também, para não ficar muito comprido, que eu tenho um outro ponto que eu quero entrar, que esse também vai tomar um pouquinho mais de nosso tempo. Acabou, falar sobre... Oi? Acabou de fechar 1 hora. Tá. Então, olha só. Tem que ver com a Sofia, Cleusa, tem que ver com a Sofia, o tempo dela também, né? Às 5 horas eu entro numa outra live. Então, esse é o meu limite. Mas eu acho que tu vai conseguir falar, né? Tu tem uma boa síntese para nos falar assim. Nós achamos correta a posição dos partidos de esquerda, os partidos de oposição, que votaram contra o pacote do Eduardo Leite, que tramitou de dezembro, que a gente fez toda essa mobilização, essa greve e tal. Nós achamos bem importante, né, que eles já votaram, então, contra o pacote. Como nós denunciávamos, esse pacote não nos servia, né? Eu gostaria, assim, que tu falasse um pouco da posição do teu partido, né, o PT, e para nós sobre essa questão do pacote. Acho que isso vai abranger. Depois eu quero entrar na questão do desconto da greve, e aí só para começar esse assunto do pacote, eu vou começar por esse ponto. Não, a gente desde o início sabia que era para reduzir custo em educação, que não era para valorizar trabalhadores, não era para modernizar, não era para nada, né? Veio um pacote para a Assembleia sem discussão, acho que isso tem que deixar claro, porque o Eduardo Leite, ele está todo dia na TV, parece que ele é super democrático, que ele escuta, não teve mesa de negociação. E na história da minha vida, gente, eu entrei em 83 no município, não, 85, de 85 para cá, eu fui militante sindical, sala de aula, gestora, e 5 mandatos de vereadora, eu nunca vi uma mudança de carreira, ir para a Câmara de Porto Alegre sem ser resultado de uma mesa de negociação, sem ser resultado de uma greve, sem ser resultado de um acordo. Não. Agora sim, os governantes agora acham que eles tiram debaixo do braço, olha aqui, ó, eu quero mudar a carreira das pessoas. E isso é muito autoritário, isso é do tempo da ditadura militar. E foi assim que o pacote foi para lá. E é um pacote assim que faz uma lipoaspiração, acabou com todos os ganhos temporários, não leva os ganhos temporários para nenhuma aposentadoria. Os que tinham agora, o CEPERS fez uma negociação para a transição, para levar uma parte de quem tinha 20 anos, 15 anos, de uma FG, de um difícil acesso. A partir de agora, nada mais. Vai ser aquele subsídio seco. E o que virou aquele subsídio, que é a carreira, né? Então, terminaram todos os avanços na carreira que não seja a vergonha de 5%. Tu fez ensino médio, chega lá no doutorado, a diferença entre o ensino médio e o doutorado é 5,1. Sabe o que é isso? Vai fazer um doutorado como? Um mestrado como? Que é tão difícil, oneroso, tem que ter tempo, tem que ter, né? Bom, é 5% o estímulo para o professor se qualificar. E das letras também, era 300%, veio para 30%. E eles nunca fizeram promoção e vão fazer promoção quando quiserem. Inclusive a mudança do nível, que era automática, tu pegou o diploma e passava de nível, agora tem que ficar 3 anos no nível para passar para o outro. Então, assim, virou tudo
o piso, que eles dizem assim, agora ele está dizendo em rede nacional, estou pagando o piso. O que ele fez? Ele pegou o salário do professor, está aqui, ó, tem 40 anos de carreira, 30 anos, isso aqui tudo, ó, eu vou pegar aqui, ó, desenhei aqui o piso. Tá, pegou teu salário e desenhou o piso. E deu uma merreca nas mudanças na carreira. E mexeu num difícil acesso, que era um valor muito diferenciado, realmente muito grande, digo em relação ao salário, devia ser salário básico, mas isso foi a conquista da categoria nesse período. Isso virou salário. Então, teve pessoas que ganhavam R$1.000, 1.100, passaram para 500, para 400. Teve gente que perdeu tudo do difícil acesso. Funcionário que não é professor, funcionário que ganha mal, o difícil acesso salvava o seu salário, né? Que não tem carreira, funcionário. Então, assim, é muito grave o que ele fez junto com a reforma da Previdência, né, gente? Que na reforma da Previdência também, a expectativa de aposentadoria é com salário miserável, ainda pagando desde os R$2.000, pagando para sua própria Previdência. Então, nós votamos contra, nós combatemos desde o início e votamos contra. E tentamos evitar até onde pudemos. Fizemos emenda e o governo tem um expediente que ele puxa o texto e as suas emendas. E ele só vota na prioridade aquilo, nem avaliar as nossas emendas, nem dizer sim ou não para as emendas da oposição, ele deixou ir a plenário, né? Então, não teve jeito da gente conseguir nem melhorar o texto, né? Exatamente, é exatamente o que tu está dizendo, e a gente agradece essa tua explanação, porque é exatamente isso que nós, desde o início, quando a gente tomou conhecimento, a gente denunciava para a nossa categoria, que era extremamente danoso, né? Que ele ia retirar, como tu diz, fez uma lipoaspiração, ele ia retirar todos os nossos direitos, mas infelizmente a nossa direção central do nosso sindicato fez um acordo e votaram, liberou para que se votassem a favor do projeto. Eu estive na Assembleia no dia e vi o constrangimento de vocês diante desse fato, né? Mas eu queria dizer, pela tua fala, né, para a nossa categoria, o quanto a gente estava certo, o quanto danoso era esse projeto que passou. Eu queria, assim, que tu falasse um pouco, porque eu sei que tu também está empenhada, por causa da questão do desconto, porque os nossos colegas, eles fizeram a greve, recuperaram a greve, e mesmo assim foram descontados, e pela boca do próprio governador, disse que era uma forma de punir pedagogicamente, para que ninguém ousasse mais a fazer greve, né, descontando os colegas que já estão na penúria, ainda descontando a greve, né. Aí, o que a gente pode fazer? Porque, assim, como se tu trabalhasse, se não tivesse a greve, as pessoas trabalharam, elas têm que receber, né? E os colegas trabalharam, recuperaram e, mesmo assim, não estão recebendo. Então, o que tu tem em relação a isso para colocar para nós? Isso, para mim, assim, ó, é, de novo, o caráter autoritário do senhor Eduardo Leite. Mas é mais do que autoritário, né? Ele é determinado a destruir a luta, a capacidade de luta da categoria. Porque nós chegamos, olhem só, gente, nós temos que fazer esse olhar, no final de janeiro, com uma mudança tão profunda na carreira, e nós não tínhamos gente na praça. Os trabalhadores que estavam lutando eram os que estavam dentro da Assembleia, vamos se lembrar. Quando que aconteceu isso? Outros momentos era fogo lá na rua, era bomba, era tudo, porque as categorias, eu não estou acusando a categoria dos professores e dos trabalhadores, vocês foram heróicos, eu não estou acusando ninguém, eu estou dizendo que o que eles fizeram? Eles quiseram matar a mobilização exemplar dos professores, que fizeram 2 meses de greve, porque as outras categorias todas não conseguiram fazer. Greve, no máximo, 1 dia, 2 dias de paralisação, 1 semana, um ato, ou uma caminhada, como fez a segurança. Agora, quem fez guerra mesmo, greve e luta, foram os professores e os trabalhadores da educação. E ao descontar dessa forma absurda
tornou os professores completamente rendidos em janeiro e em final de janeiro estava todo mundo sem dinheiro. E aí o CEPER sindicato estava lá dentro, é verdade, e tentou, sabia que ia perder e ia. E a jogada do MDB foi terrível. O MDB conseguiu tirar de final de dezembro para final de janeiro, fez aquele movimento, e aí votaram tranquilaço, porque só estavam as lideranças. Não tinha comoção social. Foram tranquilos, não levaram ovo na cabeça, não. Em nenhum momento a direção do CEPERS pediu para nós votarmos a favor, eu quero deixar claro. Nós fizemos a guerra, nós votamos contra, a direção do CEPERS tentou salvar, e eu não quero passar a mão por cima, que quem vai avaliar a categoria, eu não tenho que fazer julgamento. Imagina, eu sou o parlamento, eu não posso julgar o sindicato, as ferramentas de luta, né? Porque mas eu quero dizer bem claro que a CEPERS nunca pediu para nós votarmos a favor, tá? E nós, inclusive, votamos contra a emenda, nós votamos contra o projeto, nós, o PSOL, o PDT, nós brigamos. Quem fez a manobra ali, esperta, foi o MDB, foi a manobra que viabilizou aprovar, e mesmo assim nós conseguimos 19 votos contrários. Quem fez a onda toda, que estava amenizando, era o MDB, e aí ficou o que ficou, que é muito ruim para nós. E sobre os dias descontados, eu quero dizer para vocês o seguinte, também os algozes dos negros escravizados, eles chicoteavam em praça pública para que os outros escravos não quisessem fugir. Era o exemplar. Então, esse é o Eduardo Leite. É cruel e é criminoso, porque ele quer quebrar a espinha dorsal da organização sindical. E trabalhador que não se organiza, que não fortalece o seu sindicato, está perdido, porque essa é uma luta de classes. Porque os empresários, eles estão lá pressionando o Eduardo Leite, estão lá com um diálogo privilegiado com o Eduardo Leite. Agora, a mesa com o sindicato não existe. Então, é muito grave. Então, a gente tem que lamber as feridas, a gente tem que brigar internamente, mas a gente tem que fortalecer a nossa ferramenta, né? A gente tira as dúvidas, as nossas querelas, as nossas divergências, nós temos que estar junto contra o inimigo geral, que é esses governos que são da necropolítica, que são contra o Estado público, contra os direitos e contra os trabalhadores públicos. Com certeza, e que nem eu disse no início desta live, nós temos, eu sempre tenho dito, nós temos, depois do que aconteceu, muitos colegas, porque eu sempre digo, eu nunca, a nossa categoria nós tratamos com muito respeito, porque não é qualquer categoria, porque a maioria tem poder de discernimento, a maioria tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, graduação, ninguém aqui é ingênuo. Então, as pessoas, elas fazem seus próprios julgamentos. Isso aí. E sabem também que a nossa atual direção, eles chegam para nós, eles querem se desfiliar. Eles estão desgostosos. Eu digo, não, gente, direções passam. Nós vamos continuar e se a gente quiser, a gente pode tirar essa direção e vamos continuar, porque não está correto a gente abandonar a nossa ferramenta de luta, que a gente tem que fortalecer. Então, nós vamos continuar. Mas eu quero, de novo, reiterar de que não foi respeitada as instâncias sindicais, porque numa Assembleia foi votado que nós éramos contra o projeto. E a oposição votou contra o projeto, porque o projeto é altamente danoso. Agora, a direção central nos traiu e votou a favor do projeto, liberou para votarem a favor do projeto. Então, eu quero também falar sobre a questão do difícil acesso e dos critérios que foram modificados unilateralmente, porque, assim, como você disse, muitos funcionários faziam parte da renda, né? Agora, a minoria das pessoas da nossa categoria recebem o difícil acesso. Ou, aliás, nem é difícil acesso agora, é local de gratificação por local de exercício. Gratificação por local de exercício. Exatamente. Então, uma minoria de escolas ficou classificada como local de difícil exercício e a maioria diminuiu esse valor.
Então, os critérios que foram, eu lembro que tu foste, junto com a comissão, questionar isso. Sim. Né? Como é que ficou essa situação? Porque um critério que para nós é muito importante, principalmente quem mora nas regiões de maior violência, não apareceu esse critério, Não. Né? Então... Foi ali que mais nos derrubou o difícil acesso, né? Esse critério da vulnerabilidade, né? Que ficou vinculado à Bolsa Família. Pasmem. É um escândalo, porque tu pode ter um lugar que é muito violento e, no entanto, não tem tantos Bolsa Família. Aliás, o estado do Rio Grande do Sul tem uma multidão esperando. Para ter uma ideia, 1.100.000 pessoas estão no cadastro único, que são os vulneráveis. O Bolsa Família é muito menos do que isso, mas muito menos. É uma pequena margem. Então, a gente levou todos os questionamentos de escola ao governo do estado, ao Ministério Público. O que acontece? O governo fez alguns ajustes pequenos, ganhamos algumas coisas, ajustou algumas coisas, mas muito minúsculo, daquele nosso esforço enorme. Nós queríamos a mudança do critério, nós entramos com um projeto de lei que está lá trancado na CCJ. Né? Aquilo que eu disse para vocês, o governo domina ali, pede vistas, passa para lá, passa para cá, dá parecer contrário, não deixa sair de lá, né? Porque o governo Leite nunca se teve um governo, o Sartori ainda batia ali, ó, ficava meio a meio ali, algumas coisas ele era derrotado, mas o Leite conseguiu uma maioria, assim, acachapante. Ele tá com uma maioria acachapante dentro da Assembleia. Então, a nossa categoria, além de fortalecer o seu sindicato, tem que pensar quais são os partidos que eu voto. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, nós não tivemos alternativa, gente. Nosso segundo turno do ano passado, 18, foi o Sartori e foi o mesmo, era o velho e o novo, mas era o mesmo projeto. Era o mesmo projeto. Então, a categoria, ela tem uma alta qualidade técnica e tem que ser mais atenta à política, porque acaba votando em projetos que mandam contra si mesmo. A gente votar a favor de governos que diz que vão fazer... Eu já sei, eu tenho umas palavrinhas mágicas, que não... Essas palavras já sabem, não vota. Meritocracia, não vota. Né? Porque é para privilegiar os privilegiados. Estado mínimo, não vota, porque se nós somos Estado, vão votar contra nós. Né? Se falar em ajuste fiscal, já não vota, porque é sobre os trabalhadores que vai fazer. Então, tem algumas palavras que eles nem escondem. E que a gente tem que saber, é o modelo deles. Eles acham que tem que ser tudo privatizado, tudo terceirizado, entregar nosso patrimônio, querem entregar CS, RM, Sulgás. Então, assim, nós não conseguimos, eles não deixam passar, eles têm maioria ideologicamente nesse sentido, e a gente não conseguiu reverter. Agora, só em junho do ano que vem, que eles vão revisar os critérios do difícil acesso. Só em junho do ano que vem. Eu tentei um projeto de lei que agora, já revisasse agora. Não conseguimos. Tentamos no Ministério Público. É prerrogativa do Executivo. Está na legislação votada. A lei deu base, são outros critérios, passou a lei, não tem o que fazer. Então, é muito sério e vocês têm que trabalhar junto à categoria que tem deputados e deputadas que fortaleceram, que respaldaram isso aí. Respaldaram. E deu seus partidos. Sabe por quê, Cleusa? Porque tem eleição agora. Tem eleição em Canoas, tem em Gravataí, em Alvorada e Viamão. Se o Leite sai fortalecido na eleição, pode esquecer. Pode esquecer. Então, vamos olhar o partido do Leite, o partido do nosso governo municipal, onde eu vou botar meu voto. Porque votar é delegar poder. É dar poder. Eu queria já ir agradecendo pela tua contribuição e que tu terminasse, de repente, colocando para nós, assim, tu já mais ou menos já deu a letra, como dizem. Sim. Mas tu diz, ele tem a maioria ideológica e é prerrogativa do governo. Mas como que vocês da comissão estão debatendo abrir as portas para a iniciativa privada que o governo Leite está fazendo agora, com a Fundação Lehman, com a Fundação Criar, do Luciano Huck, do Abílio Diniz, Viveare, do Abílio Diniz,
a questão do SEBRAE, com os diretores de escola, como é que vocês na Assembleia, na Comissão de Educação, o que vocês discutem, o que dá para fazer para a gente conseguir segurar isso? Porque está difícil, nós vamos perder nossas frentes de trabalho para essas empresas de tecnologia que estão entrando com tudo para a formação, para dar aula no nosso lugar, e está sendo assim, ó, bem preocupante esse momento. Olha só, é importante saber que dos 12 da Comissão de Educação e Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, nós temos 4, no máximo um quinto que vota conosco, que às vezes é o Maroni, que às vezes vem na comissão, que também não vem muito. Mas quando ele vem, ele vota, às vezes ele vem com funcionalismo, a maior parte das vezes. De 12, os outros, eles são a favor dessas PPPs, eles são a favor do homeschooling. O homeschooling é para tirar a criança da escola, não é durante a pandemia, é sempre. E daí as famílias vão contratar talvez um professor, sem nenhum vínculo empregatício, a mãe dá as aulas e parará. Eu peguei a relatoria e já fiz uma diligência, já segurei e mandei para o Conselho Estadual de Educação, porque eu quero um parecer do Conselho Estadual, fiz uma manobra que eu acho legítima e necessária. Então, nós somos minoria na Comissão de Educação, mesmo assim, é aquilo que eu digo, eles não impedem. Eu tenho chamado, agora vai ter segunda-feira, convido de novo, o Felipe já está até sabendo, acompanhando, segunda de tarde, todas as terças de manhã tem Comissão de Educação. Inclusive, terça-feira de manhã, nos assuntos gerais, nós vamos discutir, deixa eu tentar me lembrar, é alguma coisa da escola que agora eu não lembro o quê. Mas segunda de tarde é o nosso webinário sobre essas plataformas. E eu vou levar a professora Vera Peroni, que estuda essas terceirizações. E, ao mesmo tempo, a gente está pedindo para cada uma dessas coisas, a gente pede ao Tribunal de Contas. Nós queremos saber a legalidade. Porque tu não pode botar dinheiro numa empresa, em uma empresa de educação. Tu tem que fazer uma licitação. Então, o governo, por enquanto, está fazendo, entre aspas, tudo de graça. Entre aspas, né? Não sabemos ainda de que jeito que ele vai beneficiar. Por enquanto, é uma propaganda. Porque essas empresas se interessam pela exposição, né? A propaganda sai na TV, sai no rádio, sai no isso, sai naquilo. E os caras vendem internet. Então, por enquanto, é de graça. Então, por enquanto, a gente não está achando ainda ilegalidade. Mas nós estamos com todos os nossos 10 olhos, dos 5 da comissão, em cima. Além, né, claro, dos que não estão na comissão e estão nos outros. Então, a gente faz uma vigilância, fiscalização, a gente abre reunião, a gente está aberto para vocês falarem, a gente dá voz. Então, estamos à disposição o tempo inteiro para tornar o mais transparente possível e para que a gente não deixe gastar dinheiro com esses caras, né? Porque senão vai ser glosado. Por exemplo, Porto Alegre contratou... Aqui em Porto Alegre, o governo tenta fechar os NEJAs, né? Os NEJAs, o Núcleo de Educação de Jovens e Adultos, o governo Leite. E a gente faz aquela guerra. Aí o Marquesan, que é do mesmo Leite, PSDB, comprou vagas, 1 milhão no ano, do Monteiro Lobato, EJA privado. Olha só, azar, né? Eu sinto muito, eu não quero prejudicar ninguém pessoalmente, mas, sinceramente, tem vaga sobrando nas EJAs, tem vaga no nosso CEMET Paulo Freire. Aí eu denunciei no Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas já abriu uma inspeção especial, já notificou o governo não conseguiu se justificar, e está em inspeção especial. Esse aí, ele vai ter que devolver esse dinheiro. Não vai ter como. Porque não está justificada a necessidade, não teve licitação, não precisa. Então é errado, não dá para fazer isso com dinheiro público. E que isso sim sirva de exemplo. Isso sim é pedagógico. Então nós estamos fazendo isso, né? Nós vamos atrás, porque eles não vão, se não ganhamos no debate pedagógico, político-pedagógico, nós vamos ganhar na ilicitude, se é lícito ou se não é lícito, né? E se não for lícito, eles vão ter que devolver com o próprio patrimônio o dinheiro que deram para essas empresas privadas. Sofia, muito obrigada por ter participado da nossa live, compartilhando um pouco da tua vivência no dia a dia, né?
não tenho palavras para agradecer em nome dos Imagina. nossos colegas da nossa região, e vou passar para os nossos colegas, a Yara e o Felipe, também para se despedir, tá? Tudo de bom, obrigada mesmo. Muito obrigada a vocês. Felipe? Olá, Felipe. Eu queria agradecer, então, a presença da Sofia aí, né, por participar conosco aí. Já quero deixar um convite para ela, para quando terminar essa pandemia aí, que a gente pudesse encontrar presencialmente para ela vir conhecer a cidade, conhecer a nossa escola aqui também, né? Para se ela encontrar o nosso projeto lá, então, no meio das análises dessa publicação que vai sair, então, da mostra, né, da Comissão Estadual de Educação, dar uma olhada lá com atenção, até porque a gente quer convidar ela para participar, depois que a gente tem um projeto de podcast. Inclusive, até a comissão dos professores contratados já participaram do nosso podcast, a gente promoveu lá na página da escola e tudo. Então, se quiser dar uma conferida e vir conhecer a escola presencialmente, já fica convidado. É André Alain Poente, o nome da escola? É André Leão. André Leão Poente. Leão Poente. Isso. Que legal. Inclusive, na Praça da Matriz, em frente à Assembleia Legislativa, tem um busto desse educador, bem na praça. Olha aí, pois olha. Vamos conhecê-lo melhor. E a escola também. Yara? Ok, eu também só tenho que agradecer. Eu fiquei aqui ouvindo tudo isso que vocês falaram. A Sofia trouxe bastante coisa para nós aqui, bastante esclarecimento. A Cleusa também foi muito esclarecedora e boas perguntas. A gente fica assim pensando como nós temos luta pela frente, hein? De tudo que é lado. Nós temos que aprender política para votar bem, nós temos que aprender política sindical para votar bem, nós temos que batalhar e ter muita persistência, porque o trabalhador só tem que lutar, lutar e lutar, né? Muito obrigada, Sofia, realmente foi muito boa essa live. Eu espero que nossos colegas assistam e pensem, reflitam em tudo que vocês falaram aí, foi muito bom, e a gente precisa disso, né? Precisamos ser firmes e entrar na luta. Eu não disse antes, né, se a Sofia não me conhece, eu sou funcionária, eu não sou professora, por isso que eu mais ouvi do que falei, né? Então, assim, a Cleusa, inclusive, falou que eu queria falar dos funcionários a respeito deles estarem indo para as escolas, né, sem necessidade alguma, correndo risco. Eu queria saber como é que estava isso, né? Como tu disse, está tudo nos trâmites burocráticos mesmo, né? Na realidade, não precisariam ir, né? Mas a gente está ali batalhando, porque primeiro a vida, né? Depois um papelzinho para entregar ou uma escola para limpar. Nós temos poucos diretores que têm esse bom senso, infelizmente, né? Mas a gente está ali, né? Lutando, batalhando e vamos até o fim, né? Na luta, como se diz, lutar e lutar. Muito obrigada, Sofia. Só tenho a agradecer a vocês todos aí, nossos colegas também. Muito obrigada. Obrigada. Que agradeço. Obrigada Coragem, gente, que tempos melhores nós vamos produzir. Tomara. Na luta. Obrigada. Um abraço grande. Abraço. Valeu, pessoal. Até uma próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau.